parte de setores fundamentais para o Brasil não estão contemplados em gastos obrigatórios na Constituição. Então, se 100% dos gastos forem obrigatórios, isso significa R$0 do governo federal para a segurança pública. Isso significa 0 do governo para porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, infraestrutura. 0. Não existe orçamento obrigatório de infraestrutura. Você, esquerdista, se preocupa muito com o meio ambiente e acha que as esquerdas são a salvação do meio ambiente? Pois é. Com a trajetória do orçamento do Lula, 0. Nenhuma política pública de meio ambiente vai ter nenhum financiamento do governo federal em 2027. Né? Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, vários programas não vão ter nenhum orçamento por causa da trajetória das despesas obrigatórias. E aí, isso significa que o próximo presidente da República vai ter que aprovar uma PEC ainda em 2026. Antes dele assumir, ele vai ter que negociar com o Congresso anterior, com muitos deputados, inclusive, que perderam eleições, para mudar o orçamento para quando ele assumir. Seria a primeira vez que a gente teria o que a gente chama de shutdown, quando a máquina pública paralisa, quando você não tem dinheiro para pagar a conta de luz de ministério. Fala, Leni. Agora tem várias perguntas falando, eu vou ler uma delas só para vocês entenderem o teor, que é falando sobre o fundão, tá? O Leandro Oliveira falou aqui, por que o MBL abominava o fundão antes, um dos pilares do partido, e hoje vocês defendem o uso, inclusive, desenfreado, como disse o Renato Batista? Nossa, o uso desenfreado. O primeiro ponto, continuamos abominando, nós continuamos contra, eu continuo com um projeto, não retirei o meu projeto de fim do fundo eleitoral, eu continuo sendo o deputado que barrou o aumento do fundo eleitoral em 2020, com voto contrário de bolsonaristas, continuo com essa posição, continuamos lutando pela extinção. Fato é, hoje não existe possibilidade de ter um projeto político, né, de ter um partido, de eleger pessoas principalmente no norte, no nordeste, mesmo no centro-oeste, se não tiver o uso do fundo. Primeiro porque os outros, né, todos os outros vão fazer campanhas de 2,5 milhões, 3 milhões de reais por candidato. Hoje não há como competir cargos majoritários, a gente quer uma prefeitura, que é o governo do estado, que é a presidência da república, com o sistema atual não tem como competir. Então, não somos nós que escolhemos a regra do jogo. Se eu tô jogando xadrez, eu posso achar que o movimento do cavalo não deve ser um L. Mas é um L. E eu tenho que jogar com aquela regra. No futebol, eu posso defender que não tenha cartão amarelo que comece com vermelho. Mas enquanto eu não mudo aquela regra, que eu ganho as eleições para a federação do futebol para mudar a regra, eu tenho que jogar naquela regra. Então, assim, se eu tivesse pensando, e hoje eu disse isso, se eu tivesse pensando só em mim, na minha